concordem ou não estejam confortáveis com serem gravados, apenas que mantenham a câmara desligada. O fim desta gravação é para podermos disponibilizar esta conversa, que sabemos que vai ser rica, para memória futura e para enriquecer o património da própria pós-graduação. No final, queremos muito ter a opinião de todos sobre como decorreu o webinar e por isso vamos partilhar por e-mail um questionário que pedimos muito que preencham. Portanto, esperamos que possam desfrutar e participar ao máximo na sessão. Eu gostava muito rapidamente de avançar para uma apresentação sintética desta nossa oferta formativa nos seus pontos-chave. Por um lado, começar por reforçar esta ideia de parceria. Portanto, isto não é uma proposta formativa apenas da Universidade Católica do Porto. Ela é promovida neste triângulo que se encontrou em diferentes espaços e projetos em que estamos envolvidos e que surgiu desta vontade de termos uma experiência de aprendizagem, mas também de intervenção em conjunto. E, portanto, num momento feliz, a área transversal de Economia Social e a Fundação HK desafiaram-se a pensar isto em parceria com um projeto formativo, em parceria com um território específico que faz parte, em que a própria Universidade do Porto, aqui, a Universidade Católica no Porto está integrada, que é a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gil, com quem colaboramos em diferentes iniciativas e que nos fez sentido desafiar a integrar esta proposta. Portanto, estamos 3 entidades envolvidas. Estas 3 entidades envolvidas estão juntas a pensar a proposta, os conteúdos, os métodos de trabalho, os contextos de intervenção que a pós-graduação vai procurar desenvolver e oferecer. O que é aqui distintivo, então, nesta pós-graduação? É uma lógica de aprender fazendo, não é? Aprender experimentando, fazer aprendendo. Portanto, a aprendizagem experiencial é a matriz base deste curso. O que nos permite desenhar uma oferta formativa que não é só uma oferta formativa, é ela própria em si mesma um projeto de desenvolvimento local. Ou seja, este curso pretende, junto de uma comunidade específica, que é este território da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gil, neste território desenvolver, promover, desenvolver e avaliar práticas de intervenção comunitária, de animação comunitária, que beneficiem estas comunidades, que envolvam e beneficiem estas comunidades. Ao fazê-lo e ao fazer disto uma oferta formativa, estamos a capacitar não só as organizações e moradores destas comunidades, mas também alunos que possam vir a fazer isto connosco e aprender desta forma, intervindo diretamente. E por isso esta pós-graduação prevê, para além de um conjunto de aulas tradicionais, de sessões tradicionais, práticas laboratoriais em contexto real. Portanto, prevemos uma intervenção direta nos territórios desta União de Freguesias, acompanhada sempre pela equipa docente da pós-graduação, que é uma equipa docente composta por docentes da Universidade Católica e docentes da Fundação HK Portugal, que, em conjunto com os alunos e alunas, vai trabalhando na comunidade com os atores locais, com os moradores, com as organizações formais e informais do território, desenhando práticas e projetos de inovação comunitária. Adicionalmente, para reforçar esta dinâmica local, os parceiros da pós-graduação apoiam financeiramente a implementação dos projetos finais desenhados pelos alunos na comunidade. Além disso, também este apoio dos parceiros permite que tenhamos um valor de propinas mais reduzido, mais acessível, abrindo aqui a possibilidade de mais pessoas poderem participar na pós-graduação. O que é que temos como objetivos mais formativos? Não é? Apesar disto ser um projeto de desenvolvimento local, é também um objeto formativo que pretende potenciar nos e nas participantes esta capacidade de identificar e analisar diferentes níveis de participação comunitária, experimentar ferramentas metodológicas que promovam essa mesma participação, aplicar modelos colaborativos de diagnóstico, planeamento e também de monitorização e avaliação em contexto comunitário e em rede, e também conhecer e mobilizar políticas autárquicas, e por isso mesmo também estamos aqui com uma entidade, uma autarquia, não? Uma União de Freguesias, a trabalhar, porque é muito importante para nós, na matriz desta pós-graduação, esta relação direta com os organismos do poder local e esta capacidade de nos influenciarmos mutuamente e de promovermos formas mais colaborativas de desenhar e de co-gerir,
co-governar as comunidades urbanas. E, portanto, é muito importante também para nós conhecer e mobilizar políticas autárquicas e sistemas locais de governança. Quais são os princípios que orientam o desenho desta experiência formativa? Participação e diversidade, desde logo, encarando a diversidade como o maior ativo potencial das comunidades, trabalhar numa lógica de empoderamento dos atores locais, sejam individuais, sejam coletivos, trabalhar a criatividade, a inovação, o trabalho em rede, envolvendo os diferentes entidades e organizações locais e não só locais, também de nível regional e nacional, se revelar oportuno, trabalhar numa lógica de governação integrada e colaborativa. O trabalho de monitorização e avaliação é central para aferir impactos e extrair aprendizagens destas experiências e, portanto, faz parte da própria dinâmica formativa avaliar continuamente. E também uma lógica, obviamente, de sustentabilidade, aquilo que se desenhe e que se desenvolva no âmbito deste curso, que permaneça e que enriqueça a comunidade para lá desta experiência. O que é que são os destinatários? Não é? Este curso é aberto a todas as pessoas, licenciadas ou não licenciadas, que queiram e que tenham responsabilidades ou queiram trabalhar nesta área do desenvolvimento local, sejam técnicos de organizações da administração central ou local, sejam profissionais de desenvolvimento local, das várias organizações de economia social que tenham um papel importante no desenvolvimento local, sejam profissionais de empresas, do setor privado, que tenham alguma responsabilidade na área da responsabilidade social das empresas, ou qualquer pessoa, profissional ou voluntário, que queira iniciar ou aprofundar a sua experiência nesta área do desenvolvimento local. Vamos dar prioridade, até porque acreditamos na capacidade de potenciar e de capacitar as organizações que participem neste curso, vamos dar prioridade a sempre que haja 2 ou mais candidatos de uma mesma entidade ou de uma mesma organização, terão preferência na inscrição no curso. Terminando, aspectos de organização do curso. O curso inicia em novembro, na segunda quinzena de novembro, e as aulas terminam em junho, julho, mas teremos em setembro o fecho oficial da pós-graduação com a apresentação e discussão dos projetos que serão realizados ao longo da pós-graduação. Portanto, aqui setembro significa apenas que há um encontro final em setembro de 2021 para apresentar e discutir os projetos que foram promovidos. É uma pós-graduação que ocorre sempre em horário pós-laboral, em modalidade de e-learning, ou seja, a maior parte das sessões, a maioria das sessões será à semana e à distância, através de videoconferência. Portanto, ocorrerão provavelmente às quartas-feiras ao final do dia, semanalmente. Teremos momentos presenciais apenas uma vez por mês, aqui no território da União de Freguesias, no Porto, uma vez por mês, um fim de semana por mês, ou seja, uma sexta de final de tarde, noite, e o sábado seguinte, no território, portanto, a trabalhar na comunidade, uma vez por mês. Isto no sentido de potenciar ao máximo que se envolvam pessoas de diferentes localidades, não só do Porto. Para as pessoas que vierem de fora, vamos tentar mobilizar, na parte da Católica, protocolos com locais que possam acolher, alojar os nossos alunos a um valor mais acessível. Por fim, esta pós-graduação, o envolvimento na pós-graduação será avaliado tradicionalmente, através dos trabalhos escritos, um trabalho escrito individual ou em grupos por cada unidade curricular, mas teremos como grande elemento também de avaliação, de fecho, de síntese e de avaliação, o próprio projeto de inovação comunitária desenvolvido pelos alunos ao longo da pós-graduação. Ao longo da pós-graduação, os alunos estão no território a fazer diagnóstico, a desenhar um projeto, a implementar um projeto e a avaliar o projeto. Portanto, ao longo deste ano letivo, estão projetos de inovação comunitária dinamizados por grupos de alunos a ocorrer no território. Esse projeto deve depois ser objeto de um relatório, de uma reflexão crítica, que é por fim apresentada, e esse é um dos principais elementos de avaliação dos alunos e alunas nesta pós-graduação.
Portanto, assim, em traços muito gerais, estas são as ideias-chave que norteiam o desenho desta proposta formativa. Nós gostávamos agora de dar início aqui às apresentações dos nossos oradores, mas sabemos que pode haver dúvidas e, portanto, aquilo que vos pedimos, quem tiver alguma dúvida ou alguma questão prática que queira colocar, por favor, a coloque no bate-papo, no chat da sessão. Nós vamos registá-las e voltamos a elas no final da sessão para esclarecer dúvidas práticas que existam sobre a pós-graduação. Obviamente, os contactos também estão na página da pós-graduação, têm os contactos para qualquer pedido de informação ou esclarecimento de dúvidas por e-mail ou telefone, também o podem fazer diretamente para a Universidade Católica. Mas se quiserem já deixar perguntas hoje, são bem-vindas, por favor deixem-nas no bate-papo que nós voltaremos a elas no encerramento da sessão. Não sei se algum dos meus colegas, parceiros, quer passar a palavra. Nós temos aqui pessoas, não fizemos as apresentações muito formais, mas temos aqui mais colegas da Universidade, da área transversal de Economia Social, vários colegas da Fundação HK Portugal e da União de Freguesias. E, portanto, estamos cá todos para responder às vossas dúvidas e para vos dar mais uma ideia do que é que pode ser esta proposta. Se calhar passava-te a palavra, João Queiroz. Sim, olá, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas. Vou tentar enquadrar-vos naquilo que é o tema deste webinário na pós-graduação. Basicamente, o que nós vamos hoje conversar é sobre a animação socioterritorial em comunidades urbanas, sendo que para nós a comunidade, e isto é um aspecto importante e nunca deixamos de repeti-lo, a comunidade não são só os residentes ou os moradores. Para nós a comunidade é constituída precisamente pelos residentes e moradores, mais os técnicos e os profissionais que operam ou intervêm num determinado lugar. Portanto, neste webinar, o que nós pretendemos é, no fundo, olhar a prática, apresentando 2 exemplos de ações, por um lado, com moradores, por outro, com instituições, relativamente a determinados fins, e com isso também, a partir desses exemplos, ver um bocadinho o futuro e, portanto, como é que a animação pode ter impacto nas políticas sociais e a formação, a aprendizagem pode ser fundamental na conjugação destes dois fatores. E na apresentação, e nesta, peço desculpa, basicamente a animação socioterritorial podemos defini-la como um conjunto de práticas participativas e que tem um conjunto de finalidades muito objetivas, se quisermos. Por um lado, é estimular, sobretudo estimular a iniciativa ou a participação dos indivíduos, aqui sobretudo dos residentes e dos moradores, e portanto que eles se engajem no processo do seu próprio desenvolvimento, que se tornem protagonistas. E protagonistas de quê? Da promoção dos seus interesses e aspirações, o que implica necessariamente ter um envolvimento responsável, por um lado, ou de corresponsabilidade, mas também livre. Ninguém é obrigado a participar, mas, e por isso, haja liberdade também nessa escolha. Uma outra finalidade da animação, no estímulo da participação dos indivíduos, é envolvê-los também nos processos de cogovernação ou de cogestão das iniciativas das suas comunidades. E, no fundo, é olhar para os indivíduos como parte da solução e não como o problema da comunidade. São uma solução da comunidade, portanto, acrescentam mais-valia à intervenção e não são um problema, efetivamente, como habitualmente os olhamos ou os observamos, como um problema e não como uma solução. Por fim, a pós-graduação irá possibilitar a quem a frequentar, no fundo, perceber o papel do animador neste contexto da animação socioterritorial. No fundo, funciona como uma espécie de mediador e de facilitador das práticas participativas, munido de uma série de metodologias que possibilitam isso, e vamos ver hoje alguns exemplos, e nesse sentido contribui para o desenvolvimento de um coletivo, de um grupo ou da comunidade onde está inserido. E, sobretudo, é um dinamizador, um mobilizador e é alguém que implica os indivíduos. Ou seja, neste caso aqui sim,
para além dos moradores, os técnicos e os profissionais, para transformar a comunidade e o seu desenvolvimento. E o desenvolvimento passa, grosso modo, se quisermos, por estes três grandes fatores para a equação do desenvolvimento. As parcerias, que originam trabalhos em rede, e depois a monitorização e a avaliação, mais os processos de co-governança. E era isto, não perdia mais tempo relativamente a esta, peço desculpa, deixem-me só retirar, já saiu, e passaria de imediato à apresentação dos intervenientes na sessão de hoje. Isto está dividido em dois grandes grupos, se quisermos. Por um lado, queremos abordar as questões da animação socioterritorial desde um ponto de vista precisamente territorial do terreno, ou seja, apresentar algumas práticas, não só de diagnóstico, mas de implementação de ações participadas. Mas queremos também, neste webinário, dar uma perspectiva política, ou seja, do papel e a função dos diferentes setores, desde o público, portanto abrangendo o central, o municipal e o autárquico, até ao privado e à sociedade civil, formal ou informalmente organizada, e associando estes fatores políticos aos fatores de desenvolvimento local. Basicamente, aquilo que nós queremos e pretendemos é associar três fatores: a animação local, o desenho de políticas sociais e o papel da formação e da aprendizagem, precisamente nas questões de desenvolvimento local. Perspectivando assim de uma forma geral, aquilo que é a ação do micro, aquilo que se passa ao nível do território, as relações de proximidade, qual é o lugar que o meso ou das políticas sociais, administrativas, portanto dos vários poderes públicos, ocupam nesta dimensão e qual é o valor ou a importância dos espaços de aprendizagem nos processos de formação à ação, quer dos técnicos, quer das instituições. No primeiro bloco vamos ter três pessoas. A Sofia Peixonou, que é a técnica da Fundação HCAN, coordena um projeto numa determinada área de Lisboa e que se fará acompanhar por dois atores fundamentais da nossa intervenção, são dois moradores, a Alicia Delgado e o Fábio Évora, que irão depois, de voz viva, na primeira voz, digamos assim, falar da sua experiência, das aprendizagens e as leituras que fazem do seu envolvimento em processos participativos. Depois, num outro exemplo daquilo que são prático da ação com grupos, iremos ter a doutora Sofia Mexia Alves, que é do Executivo da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gilde, e que nos irá dar uma outra perspectiva de trabalho com grupos, mas do ponto de vista das instituições. E, por fim, para fazer um remate destas questões, como estava a dizer no início, em que a conjugação da animação local, o desenho das políticas sociais e o papel da formação ou da aprendizagem, deixaria algumas palavras ao cargo do professor João Ferrão, que eu penso que muitos de vós conhecerão, dispensa apresentações, é investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e que, portanto, irá depois enquadrar estas dimensões da animação com as políticas sociais e a importância do papel da formação e da aprendizagem nestas dinâmicas. Deixo-vos então, sem mais, com a Sofia, que nos irá trazer um exemplo daquilo que são diagnósticos participativos e o desenvolvimento ou a implementação de projetos de inovação comunitária ou aquilo que nós chamamos os PIC. Sofia, obrigado. Olá. Posso partilhar? Força. Está a funcionar?
Não está? Sim, sim. Está ótimo, Sofia, segue. Mas está em formato... pronto, assim Só já está, tens- não está? Agora Assim, sim. Ok. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu, o Fábio e a Alicia vimos aqui falar um pouco sobre diagnósticos participativos e PICs, e eu vou ser bastante rápida porque o Fabinho e a Alicia têm informação muito mais interessante para partilhar do que eu. Tocaste aqui uma coisa, isto não está a dar. Não está a avançar. Desculpem. Não está a dar. Já estão a ver? Já, continua. Então, começando aqui na parte dos diagnósticos participativos, partilharmos que basicamente este é um processo que chama as pessoas, a comunidade em geral, para a participação. E a ideia aqui é não só as pessoas poderem partilhar as suas percepções sobre a sua vida e sobre o sítio onde moram, como também e principalmente poderem já participar naquilo que são as respostas, aquilo que são as soluções para os problemas ou desafios que enfrentam. E mais do que falarmos sobre o como, não é? Dar-vos aqui o como será na pós-graduação, não é? Algumas experiências no que concerne a diagnósticos feitos ao nível do espaço público. E, portanto, aqui atividades que foram feitas com organizações, iniciativas ou até plataformas digitais que hoje em dia, nesta altura do campeonato, podem ser muito úteis. Partilhar que usamos e usamos muito estas ferramentas que são os mapas e onde não só as pessoas colocam aquilo que tem a ver com os locais e os problemas que existem, mas também o que é que poderia ali surgir que trazia novidade e uma dinâmica diferente para o espaço. Portanto, isto também dá para trabalhar desde crianças a pessoas mais velhas, que organizamos muitas vezes eventos e lá colocamos uma série de materiais para as pessoas continuamente partilharem as suas ideias e opiniões e depois, já na altura, mas também vamos fazendo isto, ir procurando espaços online onde as pessoas consigam interagir a este nível. Aqui é espaço público, mas isto está para várias áreas. Os diagnósticos também devem ser em andamento, ou seja, e aqui tentando muito que isto chegue sempre ao poder local, partilhar tudo aquilo que é o cotidiano das pessoas. E aqui há um mecanismo muito interessante que é este das próprias pessoas serem protagonistas das atividades, sejam elas iniciativas, mas também dos próprios projetos que daqui surgem. Em suma, a principal finalidade dos diagnósticos, e aqui nós estamos em vários territórios, independentemente do sítio onde estamos, o diagnóstico não serve só para saber o que é que as pessoas pensam, ele tem de ter e objetivar alguma mudança. Sempre através de um conhecimento coletivo, portanto, mais do que percebermos das pessoas individualmente, é colocarmos as pessoas em discussão e, portanto, ter aqui ideias que são de um conjunto, sempre acreditando que todos podemos ser agentes de mudança neste processo que é de reflexão, decisão, ação e que o diagnóstico só por si já traz e cria relações, já identifica lideranças na própria comunidade e permite aqui respostas diferentes que têm uma parceria muito importante entre a comunidade e o poder local. Vocês vão perceber isto melhor quando agora o Fabinho for falar e a Alicia, mas basicamente ele valoriza muito o DP, saberes e cultura, recursos e potencialidades e a participação do coletivo. Então vamos passar para os projetos de inovação comunitária e nós vamos sempre dizer PIC, ok? É a forma como abreviamos. E, basicamente, um PIC é um projeto que é e simboliza as ideias e iniciativas das pessoas. E ele quer sempre resolver alguma coisa que tem a ver com um problema, mas é muito importante que ele também saiba das mais-valias e potencialidades do grupo que constrói este projeto
ou da comunidade onde ele se encontra. O PIC é feito por um grupo informal, por uma associação, e surge espontaneamente, portanto podemos fazê-lo com as pessoas que conhecemos ou, como vocês vão ver, através de um concurso. E agora vou passar a palavra ao Fabinho. Este é o concurso Muda a Tua Rua, onde participamos, a comunidade participou ativamente. Eu participei em uns 2 ou 3 desses PICs. Este é um deles, que é o Nova Imagem. Este moinho foi requalificado, o muro do moinho, pois não nos deram acesso ao moinho, queríamos requalificar o moinho todo também. Tivemos mais de 70 pessoas envolvidas neste projeto. Não sei se viram uma foto anterior, que tinha uma mesa de assembleia que estavam muitos moradores à volta. Foram tiradas as ideias, estão aí, foram tiradas dessa assembleia que fizemos na rua, onde chamámos todos. Isto aqui é pessoas aqui do bairro apresentaram os projetos para a rua deles ao vereador, como não tinham como é que se chama? PowerPoint, né? Tiveram que fazer assim. E pronto, cada um apresentou o projeto que queria, se era do projeto Muda a Tua Rua. Este era o meu projeto, que era o Street Workout, que no início era até 1000 euros. Tive a sorte da participação do Isqueté, de uma designer, mas vou fazer o projeto todo em 3D, que foi apresentado ao presidente e que nos deu para o projeto 5000 euros. E o projeto está aqui, que é este Street Workout. Já temos o parque, que não é só utilizado por nós aqui da minha comunidade, né, daqui do Pendão, é usado também por jovens da Amadora e arredores. Depois este é o segundo concurso, que este aqui já fomos nós da comunidade, pensámos nele e tivemos como júri também, com várias entidades aqui da zona. Aqui foi o que estávamos a fazer, com a malta aqui da zona, sempre a meterem em primeiro as ideias de quem vive perto dos sítios, para se sentirem à vontade com isso. Pois não tem nada melhor quando se sai de casa, ver-se uma coisa que nós criámos e gostamos. Esses projetos já têm 2, 3 anos, outros 4, ainda estão sem um risquinho, estão novos, porque foi a malta que fez, que passa ali todos os dias. Isto aqui, este é o boletim de votos, onde metemos para votar nos concursos, nos cafés da zona, nas mercearias. A malta ia lá e assinalava nos projetos que mais gostavam, para depois foram à votação, né? E depois houve os que ganharam, e podem ver aqui podem ver aqui as áreas que estão aí demonstradas, como o desporto, que teve 17%, formação de autoconhecimento, que foi outro pico que também entrei. Pronto, está aí a dizer mais ou menos o que foi mais votado, né? E o que aconteceu. E isso aí, no processo de crescimento individual, eu posso falar em relação a mim, cresci muito ao fazer os piques, depois comecei a me envolver em outras coisas. E eu acho que um pique é muito importante quando é feito também pela comunidade. Pode haver as entidades que fazem o pique, né? Fazem acontecer, chegam, pintam uma parede, mudam uma rua, mas se não tiver a participação das pessoas que lá vivem e que lá passam todos os dias, que vivem o sítio, acho que não vai ser valorizado. Pelo menos como estava a dizer há bocado, os desenhos, né, que fizemos aqui não são apenas desenhos, foram coisas pensadas pelas pessoas que aqui vivem e que dão um valor muito diferente do que se chegassem e metessem ali uma coisa, se calhar, que nem se iam identificar com aquilo. E também fortaleceu a relação entre nós, né? Porque antes disso não tínhamos muita ligação uns com os outros, principalmente nós, os jovens ou os mais velhos, não nos dávamos mesmo nada bem. Depois, em certos picos, tivemos que entrar em contacto uns com os outros, tivemos que nos conhecer, uma coisa que, se não fosse o pico
E aqui a associação em si não teríamos essa oportunidade, não nos íamos conhecer se calhar até hoje, pronto, não nos conhecíamos, não nos dávamos bem, falávamos mal uns dos outros. Hoje em dia, pronto, estamos a construir a comunidade, está muito melhor do que era. Alicia. Boa tarde. Olá. Me ouvi bem? Então, eu sou da parte do Onoeiras, da parte dos navegadores, e vou falar um bocadinho do nosso percurso com essa coisa dos PICs e as formações. Então, nós tivemos então a fazer os nossos DPs também. Fomos fazendo atividades para cativar alguns e para as pessoas poderem dar a opinião do que acham que falta no bairro ou do que acham que poderia melhorar. E fizemos uma atividade chamativa que foi o paintball. Depois fizemos uma atividade escolhida pelos participantes, que foi o laser tag. E depois a atividade organizada pelos participantes, que foi uma residência na Serra da Estrela, com o tema autodescoberta. Tivemos alguma formação também para fazermos os nossos PICs. Tivemos o PIC Soltar a Voz, que foi com o meu colega Teta, que foi com a etnia cigana para mostrarem um bocadinho mais os seus costumes e as suas tradições. Fizeram um documentário e foi isso. Tivemos depois o Desporto ONU. Estão a ouvir? Sim. Tivemos o Desporto ONU, que foi um percurso fitness na parte dos navegadores, e na parte da Torela foi um torneio de futebol. Através do PIC várias pessoas começaram a fazer exercício, outras conseguiram fazer parceria com a Câmara para poderem ter acesso ao campo que tem ao pé do bairro gratuitamente, e também fortaleceu os laços, começaram a dar-se mais e ficaram juntos semanalmente. Depois tivemos o meu PIC, que foi One Trip. O meu PIC foi bem meio com uma residência também em Setúbal de autodescoberta, para sabermos mais uns sobre os outros, e o resultado do meu PIC foi bom, porque a partir daí começámos a cumprimentar pessoas que já moram no meu bairro. Se calhar passavam por mim, eu não dizia nada, nem nada disso, não conhecia nada, e depois do meu PIC começámos a passar, a falar mais uns com os outros, e começámos a ver que muitas situações que eu já passei, se calhar o outro também já passou, e aí fomos desenvolvendo mais laços de amizade. Depois dos nossos PICs tivemos as nossas formações, tivemos a ter uma formação para sermos nós a dar a formação às pessoas dos nossos bairros para conseguirem fazer os PICs deles. O primeiro foi em Barrões, o segundo foi na Otrela Portela e o terceiro foi no Bairro dos Navegadores. No total foram 47 jovens e 20 PICs. Tivemos os PICs divididos por várias áreas, como PICs para a comunidade, PICs para o desporto, PICs para o desenvolvimento pessoal, PICs para as artes, PICs para a educação e PICs para a valorização. O que é um PIC? Um PIC é olhar e sentir o bairro, saber as necessidades da comunidade, ter a ideia do projeto, criar uma equipa, construir o projeto, definir objetivos, estratégias e plano B, fazer acontecer, olhar outra vez e sentir o bairro e ver como é que podemos ter continuidade ou ter sustentabilidade. O que muda? Bem, eu acho que os PICs mudam muito, eu acho, mentalmente para as pessoas do bairro, porque mostrou muito que os jovens daqui querem fazer. Mostrou que eles querem fazer, só precisavam de oportunidades. Fica sempre uma lembrança do que foi, né? A pessoa vai sempre pensar, eu fiz isto. Quando acontece
tu passas e vês e dizes, eu fiz isso, fui eu que fiz isso e eu consegui isso. E o que eu senti muito orgulho de todos os bairros, não só do meu, principalmente do meu, mas não só do meu. Senti muito orgulho em ver as pessoas a quererem fazer e a conseguirem fazer. E é isso. Nada. Boa. Muito obrigado. Então, obrigadíssimo. Obrigado, Alicia. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sofia, pelo que partilharam. E agora, como combinado, fazíamos aqui uma paragem para questões, comentários, reflexões acerca daquilo que ouvimos agora. Portanto, agora é a altura de ligar os microfones, ligar as câmaras ou colocar questões no bate-papo, porque a Alicia e o Fábio e a Sofia estão disponíveis para responder. Portanto, se alguém quiser colocar uma questão, basta ligar o microfone, a câmara se puder, e pode colocar. Não se atropelem. Ok. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde, Flávia, não é, Flávia? Sim, Flávia. Viva. Bem-vindo. Obrigada. Obrigada desde já aos oradores, muito interessante. Falámos essencialmente daquilo o que era positivo e tudo aquilo que é feito, mas gostava de saber quais é que foram as dificuldades que mais foram sentidas por cada um de vocês que estiveram envolvidos nestes picos, essencialmente. Boa. Obrigado pela pergunta. Eu, se calhar, abria aqui espaço para mais uma pergunta e depois devolvia aos oradores. Mais alguém quer colocar uma questão? Eu posso perguntar ao Fábio qual era a percepção que ele Só um tinha. bocadinho. Desculpa, António. Portanto, temos aqui a Lina também, portanto, o António... Passa a Lina. É? Então, Lina, força, bem-vinda. Eu queria perguntar, eu queria que eles nos falassem um pouco dos financiamentos, como é que conseguiram o financiamento para as atividades e para o projeto. Boa, obrigado pela pergunta. António, não sei se queres colocar a tua questão. Não, era muito rápido, que eles falassem um pouco do que sentiam a nível da proximidade das autarquias, ou seja, como é que eles sentiam a presença da Junta e de uma Câmara no início deste processo e como é que sentem agora a nível de distância, de poderem interceder, de estarem presentes, de haver um contacto mais estreito, algo do género. Boa, obrigado, António. Então já temos aqui 3 ótimas perguntas. Passo a palavra aqui aos oradores. Como é que querem fazer? Alicia? Eu posso responder às dificuldades que nós sentimos aqui do meu bairro. No início foi conseguir lidar com as próprias pessoas do bairro. Nós não nos lidávamos muito bem para chegar a conclusões e a bons sensos de conseguir, de conseguirmos ir para além do que éramos, não é? Antes de haver PICs e associação, nós não tínhamos ligação alguma. Depois houveram uns choques, entretanto foram resolvidos porque nós não nos conhecíamos, tivemos que ter uma oportunidade para nos conhecermos. Então acho que isso aí foi a maior dificuldade. Entretanto, começámos a dar bem, hoje em dia, graças a Deus, damos otimamente, porque temos um objetivo em comum. Eu acho que essa que foi a dificuldade, mas que foi ultrapassada. Em termos de aproximação com as entidades, hoje em dia está muito mais, como é que eu ia dizer? Se acontecer alguma coisa aqui no bairro, eu tenho como falar com alguém da Câmara ou alguém da Junta, o que antes era impossível também. Não tínhamos contacto algum, nosso bairro estava praticamente esquecido. Hoje em dia, se acontece qualquer coisa, sei onde ir, ou a quem ligar, que eu tenho o número, por acaso, de uma pessoa da Câmara, que é o Sr. Carlos, qualquer coisa, entra em contacto logo com ele e ele tenta vir resolver a situação. Em termos de proximidade, espetáculo mesmo. É isso. Alicia. Sim, então, eu acho que vou responder a 2 perguntas logo no início, que é, a nossa dificuldade não foi encontrar pessoas com vontade para fazer. Nós tínhamos pessoas com vontade para fazer, mas
elas mesmo não acreditavam muito que ia acontecer. Que foi foi a pergunta do Terra, acho eu, que é como era a proximidade com a Câmara. Antes, eu, por exemplo, antes não acreditava que nos podiam ajudar ou não tinha muita confiança assim, se eu precisasse de alguma coisa para chegar e pedir ajuda. E eu acho que as pessoas do bairro também têm muito essa cabeça. E foi mais por aí que foi dificuldade, porque ter pessoas para fazer nós tínhamos. Com o tempo começámos a mostrar que eles estão do nosso lado, principalmente da parte da juventude, temos muita ajuda da parte da juventude e conseguimos mostrar às pessoas do nosso bairro também que eles iam conseguir ter isso. E depois outra pergunta era financiamento, né? Em termos de financiamento, tínhamos um valor para cada PIC, mas nós também quisemos mostrar sempre aos nossos formandos que era para terem parceiros, que era para conseguirem mais coisas, tirando o valor que já tinham, conseguirem mais coisas tendo os parceiros. Não sei se me explica bem. Obrigado. Não sei. Querem acrescentar? Okay. O financiamento também tem, é também das autarquias, tem sido. Ou seja, as câmaras, não é? Em parceria com a Fundação HK. Ok, boa. Tenho aqui mais uma questão da Lúcia. Lúcia, quer colocar uma questão? Sim, boa tarde, obrigada. Obrigada a todos. Eu queria perguntar também à Alicia e ao Flávio, principalmente, mas como desenho de projeto também, como é que uma vez já acabou o projeto, tipo o PIC em si, as ações determinadas, como é que consolidaram o grupo motor? Se há ali algum desenho de como consolidar o grupo além do PIC? Obrigado pela pergunta, Lúcia. A Raquel Gonçalves, aqui no bate-papo, coloca também uma pergunta importante. Qual é a mudança que os PIC trazem à vida destes jovens e como é que a comunidade vê estes projetos a serem liderados pelos jovens? Fazemos aqui um pacote de 2 perguntas e devolvo a palavra ao Fábio e à Alicia. Filipe, desculpa, ainda há uma terceira questão da Daniela. Ok. Boa, pois é, passou-me. Força, queres colocar, João? Quem é que inicia os diagnósticos participativos e os PIC? Quem é que avalia essa necessidade? São as juntas, os trabalhadores ou qualquer indivíduo residente ou não? Ok. Em termos de consolidar o grupo após o PIC, isso durante o PIC não é apenas uma reunião ou 2, tem que haver ainda ali muita pedra a ser partida, como se diz. Então, ali cria-se uma afinidade com as pessoas e como temos os mesmos objetivos, que é mudar o bairro, e aí num PIC que nós já conseguimos, pronto, que foi realizado, aí a esperança aumenta para que outras coisas possam ser realizadas e mudadas no bairro. Então acho que a partir do primeiro é só o ponto de partida. Depois daí já cresce outra coisa aqui dentro que queremos desenvolver mais e mais quando podemos. E não só com as pessoas, no meu caso, não só com as pessoas que participaram no meu PIC, mas com as outras pessoas que estavam a fazer o resto dos PICs também. Foram 19, outros foram 20 e tais. Tivemos várias reuniões todos juntos, então cria-se ali uma ligação entre todos e acho que é a esperança e, como é que se diz, o saber que é possível. Aí já nos deixa mais fortes e queremos fazer mais. Alicia, eu não percebi muito bem a primeira pergunta da senhora. Não percebi. Depois de se fazer um PIC, o que é que acontece para que o grupo continue sólido, não é? Ou seja, o grupo do PIC, o que é que vai fazendo depois para se manter unido, ou se mantém, ou se não se mantém, ou o que é que acontece? Eu acho que, por exemplo, muitos dos PICs
eles dizem que pretendem ter continuidade, né? Então eles vão sempre trabalhando para ter melhor e vão sempre tentando descobrir o que é que as pessoas precisam ou o que é que acham que precisam mais para continuarem. E foi meio como o Fabinho disse, quando eles veem que um pico correu bem, eles têm sempre vontade de fazer mais. Acho que é isso. Tem mais perguntas, não é? Da Raquel. Sim, tínhamos aqui uma questão que tem a ver com como é que são iniciados os diagnósticos e os PIC e quem é que os avalia? Se calhar, rapidamente, partilhar que a Fundação HCAN, quando vai para qualquer sítio, qualquer que seja, faz sempre um diagnóstico participativo, ou seja, é sempre o ponto de partida, não vamos com um projeto perfeitamente definido, portanto aquilo que fazemos é saber com as pessoas o que é que deve ser desenhado, portanto são metodologias que usamos sempre. Os projetos de inovação comunitária também, ou seja, a partir do momento em que há vontades, são a ferramenta que nós usamos atualmente para dar forma e conteúdo àquilo que é a vontade das pessoas. Fazemos isto em parceria com as entidades com quem estamos, portanto, as autarquias, as juntas e os parceiros vão tendo conhecimento, entram connosco, são pessoas que nos vão também acompanhando e fazendo parte. Muitas vezes, no início, também nas juntas e nas câmaras, fazemos DPs com os técnicos, ou seja, o DP não é só com quem reside, é com quem reside e com quem trabalha, não é? Portanto, juntando estas percepções todas. E a avaliação segue os mesmos pressupostos, Sofia? Sim, sim. Depois, consoante o projeto e as condições, temos uma equipa de avaliação. No caso do ONU Oeiras, que a Alicia está a falar, temos, por exemplo, uma equipa de avaliação e monitorização que, ao longo do processo, vai tendo momentos, não é, com os proponentes, com a comunidade, para perceber as conquistas que vão sendo atingidas e as recomendações que também devem ser partilhadas com quem de direito, não é, para se continuar a fortalecer o processo. Fia, desculpa Filipe, explica só um pouco o processo de avaliação, como é que ela é feito e como os atores também mudam na fase de avaliação e depois de acompanhamento aos projetos. Não percebi, João, desculpa. Para explicar também, porque acho que houve alguém que lançou a questão, que o Filipe colocou, é como é que os projetos eram avaliados, selecionados, e portanto essa dinâmica do concurso, exatamente. No caso do concurso do Pendão, que o Fabinho estava a partilhar, o grupo que organizou decidiu que quem devia escolher das dezenas de propostas apresentadas era a própria comunidade e, portanto, foram colocados os tais boletins em cafés, associações, foi disponibilizado o Facebook, por mensagem ou por telefonema, não é? Percebendo que há pessoas que conseguem mandar mensagens, outras não, e, portanto, a votação foi feita dessa forma e depois através de uma assembleia, portanto, foram escolhidos dos 34 20 e numa assembleia comunitária escolheram-se os 12 últimos. E partilhar convosco que este tipo de processos, e no caso do Pendão, teve realmente e tem uma participação gigante da comunidade. Houve mais pessoas a votar neste processo do que para a junta de freguesia, por exemplo. Ok. Para fechar este momento de perguntas e respostas, queria só retomar aqui para a Alicia e para o Fábio esta pergunta da Raquel, que é que mudança é que este projeto traz à vida dos jovens? Eu acho que vocês já falaram um bocadinho sobre isto, mas e como é que a comunidade vê estes projetos serem liderados pelos jovens? Bom, aqui, no meu caso, a comunidade em si, antes tínhamos nós jovens como, pronto, quem não quer fazer nada, quem está no bairro, pronto, sem fazer nada, sem objetivos, depois aparecendo oportunidades destas, eles viram que se calhar não era o não querer, se calhar era a falta de motivação ou de ferramentas para fazer algo. E quando a Fundação veio para cá, deu-nos essas ferramentas. Então eles começaram a ver que os jovens afinal não é só estar ali encostados,
havia falta de atenção, falta de informação, falta de ferramentas para os jovens se poderem movimentar também. E principalmente a motivação. Por exemplo, consegui, pronto, mudei drasticamente desde que entrei, pronto, para a Fundação. Aqui para o projeto que é o Pendão em Movimento. Pronto, abri horizontes, abriram portas também, eu agarrei todas as oportunidades que me apareceram. E disso também, eu como outros amigos meus, já somos uma geração mais velha, os mais novos veem que afinal é possível. Nós mudamos e nós éramos como eles que agora estão, se calhar no sítio onde eu parava antes, já não paro e está a nova geração ali. Eles sabem tipo, que eu consegui sair, eles vão querer sair também. E tem um exemplo a seguir. Eu acho que nós, enquanto jovens, enquanto comunidade em si, porque aqui não trabalhamos só os jovens, estamos a trabalhar com crianças, com os mais velhos. Cheguei a trabalhar aqui com a minha tia, né? Fazer projetos com a minha tia, então acho que pronto, fazer algo pela comunidade já muda. E quando é a comunidade a fazê-lo, acho que as coisas vão pelo caminho certo, como estão a ir, graças a Deus. Acho que é isso. Alícia, queres acrescentar? Sim. Eu acho que para os jovens, como eu já tinha dito, os jovens às vezes não acreditam muito. Quando querem fazer alguma coisa, não acreditam muito que pode ser possível ou que vai acontecer. E eu acho que o PIC veio trazer outra ideia para eles, porque eles fizeram, eles pensaram, fizeram e viram que teve bom sucesso. E para a comunidade, eu acho que é bom, porque muitas vezes as pessoas pensam que os jovens estão aqui parados, não fazem nada, ou que não querem fazer, e foi bom para a comunidade começar a ver que os jovens querem fazer, que eles têm vontade de fazer, só precisam mesmo de oportunidades. E acho que também foi bom para a comunidade em si, porque eles verem que se precisarem de alguma coisa sempre podem chegar nos jovens, não têm que ver sempre os outros. Fixe, obrigado. Claro. Passava agora aqui a palavra à nossa colega Sofia Mexia Alves, da União de Freguesias Aldoar, Foz do Douro e do Virgílio, que vai apresentar uma experiência similar, mas com organizações, não é? E com profissionais. Deixa-me só aqui ativar. Já estão a ver a minha tela? Sim. Sim? Okay, queres colocar em modo apresentação, para ficar maior? Sim. Isso. Se quiseres comprar estes aqui, eu também sei. Ok. Estes são... Então, boa tarde a todos e a todas. Depois desta apresentação, desta primeira apresentação, acho que a minha vai ser assim bastante aborrecida, mas vou-me esforçar para transmitir-vos ao máximo o que é que tem sido este processo aqui no nosso território. Dizer-vos também que a nossa perspectiva é muito semelhante àquilo que já foi falado. Identifiquei muito também com aquilo que disse a Alícia. Há pouco a Alícia falava da questão de, às vezes, as pessoas que passavam pelo bairro, não é? Conheciam as caras, mas nunca tinham falado, não sabiam quem era. E por incrível que pareça, isso às vezes também acontece mesmo entre as instituições que trabalham no mesmo território, não é? Às vezes até podemos estar todos a trabalhar com o mesmo público ou a desenvolver as mesmas respostas, até próximos uns dos outros, mas isso não significa que saibamos todos o que é que cada um está a fazer, que estejamos articulados, que estejamos a comunicar eficazmente. E portanto, assim, estes últimos 2, 3 anos têm sido muito dedicados aqui na nossa União de Freguesias a procurar construir e consolidar esta rede local, esta rede de proximidade. E começo aqui por esta imagem também, por falar nisso, porque este encontro foi feito há cerca de 2 anos atrás, em 2018, e foi um encontro de mapeamento social em que juntamos uma série de organizações formais e informais daqui do território para tentarmos juntar toda a gente na mesma sala, portanto isto pré-Covid, não é? Perceber quem é que está no terreno, o que é que cada um faz, quem é que são as pessoas, conhecerem-se pelo nome, não é? Construir aqui alguma proximidade. E mesmo nesta reunião havia pessoas a dizerem, porque não se faz nada aqui, ninguém atua nesta área, não há ninguém a dar cabaz alimentares, não há ninguém a fazer isto, não há ninguém a fazer aquilo. E as próprias pessoas, quer dizer, a reverem umas nas outras
aquilo que estavam a criticar, estavam ali as pessoas que estavam a dar essa resposta, não é? Às vezes nós temos um sentimento de que não se faz nada ou que não vemos nada a acontecer, mas nós sabemos que, por exemplo, na área social há imensas coisas a acontecer, mas que são invisíveis e se calhar e bem, não é? Mas que não há assim tanta visibilidade do trabalho que é feito, não é? Agora, significa também que há muito trabalho e muita proximidade que tem que ser construída, alimentada e cuidada, não é? E portanto também pegando ali um bocadinho naquilo que se falava há pouco, qual é que é assim o grande desafio depois destes projetos, se calhar o mais fácil até é ativar e começar a lançar aqui as redes. O maior desafio, acho eu, tem sido o manter, não é? O alimentar e cuidar estas redes. Então, queria-vos falar, assim, só temos 10 minutos, né? Queria-vos tentar explicar uma experiência concreta. Nós temos vindo a criar grupos de trabalho e um dos principais problemas, ou desafios que temos no território e que preocupa quer a nossa equipa da União de Freguesias, quer as outras instituições, formais e informais, a problemática dos idosos em situação de isolamento social e vulnerabilidade. Então achamos que fazia sentido criar um grupo de trabalho dedicado à reflexão deste problema social complexo, e estes grupos de trabalho têm como objetivo reforçar a dinâmica local de colaboração, proximidade e concertação entre as organizações, não é? Portanto, as pessoas conhecerem-se, saberem quem são, e nós sabemos que isso tem imenso impacto na agilização depois nos processos do território. Construir uma visão partilhada sobre os problemas sociais complexos, não é? Portanto, estamos todos no mesmo território, trabalhamos muitas vezes com as mesmas pessoas e é importante que tenhamos uma visão partilhada de quais é que são os desafios do local onde trabalhamos e onde atuamos, não é? Promover uma intervenção social local mais eficiente e eficaz, e estamos a falar desde coisas muito simples como a otimização dos recursos existentes, não é? Tipo uma instituição que precisa pontualmente de uma carrinha e nunca tem, e outra que tem 2 outras carrinhas que até está livre, e portanto agilizar estes processos, até ao estabelecimento e a manutenção de parcerias que passaram a existir por causa do grupo de trabalho, o promover maior comunicação e articulação entre as instituições, e promover respostas e serviços suficientes e de qualidade que respondam às necessidades reais e atuais da população, não é? Nós vemos isto constantemente nos últimos anos, por exemplo, a realidade da população sénior tem-se transformado muito, não é? Por questões óbvias do aumento da idade, não é? Até do envelhecimento, mas depois por todas as outras condicionantes sociais, políticas, económicas. E portanto, se calhar as respostas que foram criadas há 10, 20, 50, 100 anos atrás, hoje em dia já não são suficientes e já não são adequadas, e portanto nós temos que estar constantemente, todos os atores locais, a refletir sobre se os serviços e as respostas são adequadas àquilo que as nossas pessoas, que os nossos fregueses, que os residentes efetivamente precisam. Pronto, daí surgiu então há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, este grupo de trabalho, e que tem como objetivo refletir e discutir quais é que são os desafios e as necessidades existentes, assim como criar respostas ou soluções para tentar gerir este problema, combater e reduzir o isolamento social e a vulnerabilidade dos idosos no nosso território. Lançamos o desafio aqui uma série de entidades para integrarem o grupo de trabalho. Claro que, entretanto, este grupo foi-se alimentando, não é? Outras pessoas que não estavam inicialmente depois foram surgindo, algumas associações estavam no início, depois também não foram mantendo, mas assim, de maneira geral, não vos vou estar a falar de todas, mas para nós foi importante que estivessem aqui as instituições que efetivamente estão no terreno, que trabalham com idosos em situação de isolamento e vulnerabilidade, e que representam diferentes olhares. Portanto, tanto temos as IPSS, portanto, as instituições que têm os lares de idosos, os centros de dia, os serviços de apoio domiciliário, temos também os centros de saúde, né, que é aqui um organismo estatal, mas com um contacto privilegiado com esta população, temos associações da sociedade civil, temos grupos de voluntários, e depois vão participando também outro tipo de instituições, e temos também aqui a parte da academia, não é? Portanto, temos aqui também as universidades a participarem no grupo, e portanto estes diferentes olhares é que trazem também aqui a riqueza
a este debate, a esta reflexão. Então, partilhar assim rápido, sucintamente, o que é que tem sido este trabalho, estas reuniões mensais que nós vamos fazendo. Em primeiro lugar, o nosso desafio foi construir um mapeamento, não é? Construir um mapa, um esquema do que é que nós estamos a falar, o que é este problema e quais é que são os fatores que dão origem ou que alimentam este problema social. Porque é que nós temos no nosso território idosos em situação de isolamento social e vulnerabilidade? O que é que contribui para que isto continue a existir? Portanto, tivemos várias reuniões em que fizemos alguns esboços, alguns mapas. Claro que isto nunca está estanque, não é? Não há assim um momento em que nós dizemos está feito, parou aqui o diagnóstico. Aliás, esta é a última versão do diagnóstico, não vou explorar muito, mas, por exemplo, hoje em dia este diagnóstico já está desatualizado, não é? Portanto, quando fizemos esta versão, por exemplo, ainda não havia o Estatuto do Cuidador Informal, que era algo que nos preocupava muito na altura, entretanto, esta realidade já se alterou ligeiramente, não é? Portanto, aqui há uma série de desafios que também vão-se alterando e quem diz, alguns melhoram, outros pioram, não é? Portanto, se fizéssemos agora um novo mapa com a situação que estamos a viver, não é? Com esta pandemia, provavelmente haveria aqui outras situações que se iriam agudizar, que se iriam salientar. Pronto, importante aqui neste mapa o quê? No fundo, tentar encontrar todos os fatores que contribuem para o isolamento e a vulnerabilidade dos idosos e perceber também como é que estes desafios e como é que estes fatores se influenciam uns aos outros, não é? Ou seja, o que é que a questão da habitação e dos acessos tem a ver com as questões da doença física e mental? Como é que os acessos às casas contribuem depois para a queda e para os acidentes que depois têm efeitos na doença mental, por exemplo. As questões da cultura, de que forma o nosso estilo de vida, de que forma é que tem impacto depois com os problemas de saúde que nós vamos tendo e o aparecimento de demências, enfim. No fundo, qual é que é a ideia? Que para nós conseguirmos criar respostas e serviços e projetos que tenham impacto efetivamente neste problema social complexo, é preciso perceber qual é que é a base, não é? O que é que alimenta, o que é que provoca este problema. E aqui teremos depois de definir respostas que sejam respostas de intervenção direta quando o problema já existe, mas significa também que provavelmente temos que ter respostas mais preventivas para atenuar ou para diminuir a probabilidade destes problemas virem a surgir. Portanto, num segundo momento, aquilo que fizemos foi o levantamento e o mapeamento das respostas e dos serviços existentes, portanto, muito à volta dos mapas e tentar identificar todas as respostas que existem no território, quem é que faz o quê, a que problemas é que dão respostas, a que necessidades é que respondem estas pessoas. Depois procurar definir os perfis, quem é que são os idosos em isolamento social? Mais do que critérios, tentar perceber verdadeiramente quem é que são as pessoas de quem estamos aqui a falar. Quem é que são os seus cuidadores? Quais é que são as necessidades deste público que estamos a trabalhar, não é? E depois fazer esta reflexão entre todas estas questões. Será que estas respostas que nós tivemos aqui a identificar, elas são suficientes para aquilo que estas pessoas precisam? As respostas são adequadas para estes idosos que nós tivemos aqui a refletir e a pensar e a conhecer? Que obstáculos ou dificuldades é que existem no acesso às respostas, não é? Nós também sabemos que existem uma série de respostas e projetos interessantíssimos, mas depois as pessoas não conseguem lá chegar, não é? Por exemplo, nós sabemos que no nosso território existem uma série de universidades séniores e alguns projetos de promoção do envelhecimento ativo, mas depois podemos ver que se calhar as pessoas, para se deslocarem até um determinado projeto, o acesso está condicionado, não tem transporte garantido, ou um autocarro de uma localidade à outra demora cerca de 40 minutos e, portanto, a pessoa não investe em participar naquela atividade. E aqui tivemos muito debruçados a fazer alguns exercícios de empatia,
de tentar conhecer verdadeiramente quem é que são estas pessoas, fazermos exercícios quase de diário, não é? E de conhecer, construir aqui uma persona, quem é que são estes idosos, dar nomes, dar histórias, valorizando tudo aquilo que é a experiência dos técnicos e dos voluntários que estão no terreno e que conhecem as pessoas com quem trabalham, não é? E, portanto, pegarem algumas dessas narrativas e tentar compreender efetivamente quais é que são os seus problemas, quais é que são as necessidades, quais é que são as suas forças, para tentar também pensar a partir daqui não só em consolidar o diagnóstico, mas também pensando já em algumas soluções e respostas. Obviamente tínhamos que ter também aqui um modelo temos que auscultar as pessoas a quem nos estamos a dirigir, não é? As pessoas para quem estamos a construir respostas, não é? E que isso também é um desafio neste público específico. Tem sido um desafio nosso de pensarmos como é que nós podemos envolver mais as pessoas que são o alvo da nossa intervenção. E achamos que o que seria mais adequado para este público-alvo, até porque nós já no outro grupo de trabalho tínhamos feito um fórum público participativo e não tivemos muitas pessoas a participar, então achamos que com este público então ainda seria mais difícil a participação. Então achamos que fazia sentido fazer grupos focais para levar as pessoas também a refletirem sobre este diagnóstico, a completarem e a validarem também esta visão sobre o problema social complexo. Então, em 2019 foram feitos 3 grupos focais, cada grupo tinha cerca de 10, 12 pessoas, um grupo foi feito com pessoas a residirem em lar, não é? Portanto em estrutura residencial, outro grupo, pessoas que frequentavam centro de dia e pessoas que não estão integradas nem em centro de dia nem em lar, nem em projetos de envelhecimento ativo e, portanto, são pessoas que estão em situação de maior isolamento e que o serviço que têm é serviço de apoio domiciliário. Estes grupos focais foram realizados na instituição ou no projeto a que pertencem e às pessoas que não pertencem a nenhum projeto foi providenciado o transporte para que elas pudessem participar na reunião, mas estes grupos focais foram facilitados por 2 animadoras com experiência em metodologias participativas, mas que não integram nenhuma resposta, não é? Para nós foi importante tentar combater um bocadinho esta desejabilidade social, não é? E trazer 2 pessoas de fora, mas que fazem parte do grupo de trabalho, para conversarem com estas pessoas e construírem aqui também um ambiente confortável e informal. Até penso que a Mariana Pinto estará por aqui, se ela depois quiser contribuir, seria ótimo. E, portanto, foi dinamizado pela Mariana e pela Teresa Sarmento, que também fazem parte do grupo de trabalho. Então, nestes grupos focais, foram feitos alguns exercícios para que as pessoas refletissem sobre o que é que para elas é envelhecer bem, o que é que isso significa. Construíram até algumas personas também, imaginaram quem é que seriam, quem é que é uma pessoa que envelhece bem, o que é que caracteriza essa vivência, e quão perto ou longe é que estão dessa realidade, não é? O que é que lhes falta a cada um deles na prática, no seu dia-a-dia, para serem essas pessoas. Pronto. E no fundo também completarem, no final de todo este diálogo e este debate e de terem identificado esses fatores, depois foi apresentado o nosso diagnóstico e as pessoas puderam discutir e dizer não concordo com isto, quero acrescentar mais fatores e ajudaram-nos a validar e a consolidar o mapa que nós já tínhamos. Depois disto foi feito um fórum participativo público em que qualquer pessoa poderia participar, mas tentamos mobilizar também alguns atores que ainda não tinham participado nas nossas reuniões, nomeadamente a PSP, a Câmara Municipal e outros grupos de voluntários e outras instituições que ainda não tinham participado até o momento. Esse fórum foi só um momento não só de apresentação deste diagnóstico, deste mapa, mas também começar já a identificar e a desenhar o que é que podem ser ideias, respostas para responder aos desafios. Depois desse fórum, começamos a definir o plano de ação do grupo de trabalho, portanto, começamos a identificar áreas prioritárias de atuação, identificar e a desenhar soluções e respostas aos problemas identificados
E aqui é importante perceber que não é necessariamente construir coisas do zero, não é? Ou seja, se calhar algumas ideias mais criativas e inovadoras, mas também perceber, já existe uma série de boas práticas noutros municípios, noutros territórios, ou até internacionalmente, e a perceber o que é que existe, em que medida é que boas práticas é que podemos trazer para o nosso território, que respostas é que existem no nosso território e podem ser mais ampliadas ou deve-lhes ser dado maior visibilidade para que as pessoas adiram a essas respostas. Portanto, algumas ideias ou soluções podem ser geradas, outras podem ser reformuladas, não é? Ou trazidas aqui para as nossas freguesias. Importante aqui também é, o céu é o limite, não é? Mas, portanto, também para não cairmos aqui numa espiral de frustração, percebermos também, dentro da competência de todas estas organizações, o que é que nós conseguimos responder, não é? O que é que nós conseguimos fazer? Neste princípio de, se calhar, existe uma série de problemas que nós identificamos em termos de legislação, por isso não podemos dirigir toda a nossa atuação e o nosso olhar para esse tipo de problemáticas, e se calhar devíamos nos concentrar em problemas em que nós conseguimos resolver no nosso território. Os princípios da colaboração, de participarmos todos, envolvermos na construção e na implementação destas ações, subsidiariedade, custo-benefício e pensarmos também nos níveis diferentes de atuação, como vos disse no início. Pronto, e não vou falar muito aqui sobre as soluções, porque acho que já deve ter passado o meu tempo, mas com base naquele mapeamento foram identificadas algumas soluções, algumas já avançaram, não é? E estão a avançar, mas outras não é? Entretanto, aconteceu uma pandemia e, portanto, algumas das atividades e deste planeamento foi suspenso e foi dado prioridade a outras coisas. Por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos identificado era a falta de salubridade de algumas habitações, portanto, pessoas que vivem isoladas e que têm serviços de apoio domiciliário e que têm muita incapacidade, quer em termos físicos, quer em termos mentais, e não conseguem, por exemplo, tratar da casa, não conseguem fazer a limpeza da casa. E o que é que acontecia? Muitas vezes, quer nós, junto à freguesia, quer a Câmara Municipal, acabamos por receber muitos pedidos de ajuda já para fazer a desinfestação de uma casa, quando a situação já está muito grave. Então, pensamos em criar brigadas de limpeza em que, com o apoio das associações de moradores, conseguimos fazer limpezas regulares nas casas destas pessoas, mantendo assim o mínimo de limpeza e de salubridade e de qualidade de vida destas famílias e destas pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Fizemos recentemente uma formação para tentar encontrar mais voluntários, que consideramos ser urgente aumentar o número de voluntários com idosos que estejam em situação de isolamento, as questões da educação para a morte, de tentar combater um bocadinho este tabu sobre o envelhecimento, as questões da morte, as questões do luto também, e portanto normalizar um bocadinho essa vivência e trazer isso para a ordem do dia. Promover aqui os grupos de apoio e partilha aos cuidadores. Desculpem eu não estar a dizer quem é que faz o quê, mas não somos só União de Freguesias que fazemos isto, não é? Portanto, todas estas ações são sempre em parceria com uma série de organizações, não é? Portanto, por exemplo, os Dead Cafés são feitos pela Associação Compácio. Esta formação de voluntariado foi feita pelo Centro de Saúde, a Universidade Católica e o Gás Porto. Okay? Portanto, em todas estas ações é fundamental que as organizações se envolvam e que assumam aqui também um papel de liderança. E depois temos aqui outras ações que temos tentado levar a cabo e que ainda estão assim em stand-by, em planeamento, que é o provedor do idoso, haver aqui ações também de capacitação e reconhecimento dos profissionais que nós temos no território, promover iniciativas de maior participação e dar voz aos idosos no nosso território. E, em último lugar, dizer-vos que
Portanto, a Covid apareceu quando estávamos aqui em pleno ritmo e querer fazer imensas coisas e a tomar decisões, não é? Quem é que ia fazer o quê? A dar início e a arrancar com os projetos. E de facto isto foi um contratempo, não é? Porque a vários níveis, mas também no grupo de trabalho significou que algumas necessidades que já estavam identificadas com a pandemia vieram ainda mais a agravar-se, não é? E com as exigências atuais nós não conseguimos responder da mesma forma. Mas por outro lado, isto também significou que o facto de nós termos um grupo de trabalho, não é? De nos conhecermos todos no território, de sermos muito mais próximos uns dos outros, também foi muito mais ágil a nossa comunicação, foi muito mais rápida a nossa resposta aos problemas que surgiram, não é? Tanto que a fase inicial de crise e de resposta à pandemia foi muito nós todos ao telefone a falarmos uns com os outros, a tentar identificar que problemas é que estão a surgir, ou a identificar-se, de que é que as pessoas precisam, de que é que as instituições precisam, quem é que está a fazer o quê com quem, que respostas é que têm que ser criadas ou reformuladas, que pontos é que têm que ser feitas, e para isso o grupo de trabalho, esta rede local interinstitucional foi fundamental. Okay? Só que algumas ideias algumas respostas que surgiram, não é, destas conversas que fomos tendo, percebemos, por exemplo, que havia uma série de idosos em situação muito frágil em termos de saúde mental e que estavam isolados e que o centro de saúde precisava de voluntários para fazer apoio por telefone. Pronto, então mobilizamos os grupos de voluntários para conseguirem dar resposta a isso. Nós tínhamos, por um lado, fundações e empresas que queriam dar equipamentos de proteção e tínhamos instituições a pedir, portanto, agilizar todos estes contactos. Coisas tão simples como fazer um esquema de quem é que está a fazer o quê, não é? Em que às vezes partimos do princípio que toda a gente sabe, mas depois quando fazemos uma reunião ninguém sabe exatamente, não é? Ninguém sabe, quer dizer, muitas pessoas sabem, mas depois há atores locais que são fundamentais e que não sabem onde é que podem procurar ajuda e como, e pronto. E o grupo de trabalho nesta altura de crise foi fundamental para dar resposta aqui às necessidades. Sofia, obrigado. Estavas lançada nesta experiência que foi mesmo importante, exatamente nesta fase de pandemia. Nós acompanhamos isso de perto e percebemos o vosso envolvimento e a vossa capacidade de resposta. Foi fantástico. Obrigado pela tua partilha. Já não temos assim tanto tempo, temos meia hora de conversa. Eu queria só abrir aqui uma oportunidade para duas perguntas muito concretas à Sofia. Podem ser no bate-papo ou oralmente. E depois passávamos a palavra ao professor João Ferrão. Portanto, duas perguntas. A Nádia ligou a câmara, vai colocar uma pergunta? Bom, mas posso colocar-la no bate-papo até porque tenho um problema de barulho. Está a haver uma festa debaixo da minha casa, então okay. Não sei se conseguem ouvir. Não, sim, estamos a ouvir bem. Ok. Boa tarde, obrigadíssima. Achei extremamente interessante nesta apresentação o conceito de se mapear conceitualmente o desafio social. Para aquilo que entendi, vai diretamente das root causes, portanto, as causas que estão debaixo do problema antes de abordar o problema. Entendo que umas fases a seguir, depois há um modelo da escutação. E a minha curiosidade é se já tiveram a experiência de uma variedade de modelos da escutação moldados com o próprio público-alvo, com uma diversidade de públicos-alvos. Boa. Obrigado, Nádia. Obrigada. Recolhemos mais uma pergunta. Mais alguém quer colocar uma questão? Se quiseres também posso ir respondendo e depois respondo no final, que falei demais. Peço desculpa, Sofia, aproveitava e fazia uma questão que foi colocada há pouco na mobilização da comunidade residencial. Quais são as dificuldades, fatores facilitadores da mobilização das instituições, dos seus técnicos para dinâmicas destas no tempo? Obrigado. Em relação à auscultação,
Nós, de facto, nós temos outro grupo de trabalho que até foi criado em primeiro lugar, que é dedicado às pessoas com deficiência, e, portanto, a perceber com o nosso sonho de ser um território que promove a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E tentamos fazer um fórum público em que participassem pessoas com deficiência. Pronto. E a verdade é que nós, nesse fórum, tivemos pouquíssimas pessoas com deficiência, tivemos imensos familiares e tivemos imensos técnicos. E, portanto, este desafio de mobilizar as pessoas que possam estar menos empoderadas ou que não estejam tão habituadas a participar, é um desafio destes grupos de trabalho, não é? Porque se dedicam efetivamente a promover a participação deste tipo de público. E, portanto, por exemplo, falando desse grupo de trabalho até, nós criamos uma série de iniciativas em que as pessoas com deficiência são os atores principais, não é? Portanto, são os agentes de mudança, são eles que lideram e coordenam as atividades. E esse tipo de intervenção tem sido feito muito numa mobilização pessoal, não é? Quase de identificar no território quem é que podem ser estas pessoas e mesmo num contacto de um a um tentar mobilizar essas pessoas para fazerem, para integrarem estas iniciativas e depois que elas levem outras que também possam ter este perfil. Mas acho que a pergunta do João era também a dificuldades e fatores de sucesso na mobilização das instituições e dos profissionais. Ok. É outro público também desafiante para envolver, não é? Sim, eu acho que, assim, muito sinceramente, eu acho que quando as pessoas percebem as mais-valias que é integrar um processo destes, as coisas começam a descomplicar-se, não é? E há coisas muito simples como quando fazemos uma reunião que ela seja curta, eficaz, sucinta, ativa, que todas as pessoas se sintam envolvidas, sintam que elas importam, não é? Portanto, que todas as pessoas que estejam ali tenham espaço, tenham visibilidade, tenham voz e que saiam de todos os momentos de interação, que todas as reuniões em que elas saiam de lá tenha valido a pena. Não é? Portanto, tenham aprendido algo novo, tenham saído lá mais ricas, tenham dado o seu contributo para algo. E eu acho que isto, pelo menos eu falo por mim, eu acho que uma coisa que as pessoas se queixam muito nas reuniões interinstitucionais é que muitas vezes são reuniões muito formais, muito longas, em que, pelo menos era o testemunho também que nós tínhamos, não é? É que as reuniões demoram muito tempo e depois não agilizam os processos. As pessoas não se conhecem verdadeiramente, não têm frutos, não é? E, portanto, eu acho que quando nós colocamos a tónica e tentamos transformar um bocadinho a metodologia, a maneira como as pessoas se relacionam, não é? E pôr o foco nas pessoas, eu acho que as coisas se transformam. Agora, não é fácil esta mobilização, eu acho que é muito mais difícil manter isto, não é? Porque implica que todos os momentos sejam pensados de uma forma muito intencional, de uma forma criativa. Em relação à questão da Nádia, dos processos de auscultação. Era isso que me estava a referir no início, quando falei que é difícil mobilizar as pessoas nestes dois grupos de trabalho, não é? Nomeadamente porque são pessoas que geralmente não estão muito habituadas a participar e pela sua própria dinâmica, a sua própria experiência, estão numa situação de isolamento, não é? E o que isso implica em termos de participação, de voz, de autoestima, não é? Individual e coletiva, e portanto eu acho que se deve privilegiar também, ou seja, dar oportunidade para esta participação mais grupal e mais pública, mas também conseguirmos adaptar isto consoante o público, por exemplo, ter entrevistas qualitativas, ter grupos formais, mas o importante, acho eu, é ouvir as pessoas, não é? E, portanto, garantir que as suas perspectivas são ouvidas e são escutadas e que têm espaço no mapeamento. Sim, eu acrescentava só que também é importante saber fazer as perguntas certas, não é? E queria valorizar aqueles instrumentos que tu projetaste, partilhaste fotografias, não é? Perguntas simples, perguntas que tenham a ver com a realidade, com o vocabulário, com o interesse das pessoas. Eu acho que isso também é muito importante, não é?
Ouvir as pessoas também implica criar, exato, ambientes, lugares, momentos e perguntas que permitam a participação de acordo com a forma como as pessoas se sentem mais confortáveis. Sim, sim. Boa, muito obrigado, Sofia. Passamos já a palavra ao professor João Ferrão, que é um prazer ter connosco e que desafiamos a refletir connosco sobre estas questões da animação comunitária. Muito obrigado e muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite e dizer que gostei muito das duas intervenções, elas complementam-se muito bem e, como verão, eu fui tomando notas e aquilo que eu vou dizer reflete claramente a complementaridade dessas duas intervenções. Eu vou focar 4 pontos que têm a preocupação de nos ajudar, a todos nós, ninguém tem a verdade, de nos ajudar a arrumar as nossas cabeças, tendo eu levado em conta tudo o que ouvi hoje, isto é, desde a apresentação do curso, do programa, até às intervenções seguintes. E eu iria fazer então 4 comentários em torno, peço desculpa, não vou pôr nada na tela, mas como isto é um trabalho em cima daquilo que ouvi, era difícil prever aquilo que ia ser dito. E, portanto, aqui vão esses 4 comentários. Alguns deles, se calhar, parecem óbvios, mas mais do que o comentário em si, o que conta são as ilações. O primeiro comentário, que para mim é base, é essencial, é a necessidade de nós termos uma visão não localista da ação local. É evidente que toda a gente concorda e percebe que quando nós falamos em local, seja ele o que ele for, um bairro, enfim, seja ele que território que for, esse local não é uma ilha, não é um enclave. Mas nós temos que levar muito a sério o seguinte, que é complicado, é que a geografia dos sintomas, a geografia das causas e a geografia da ação não coincidem. E isso é uma fonte de problemas. Deixem-me dar um exemplo do nosso próprio corpo, porque isso permite perceber melhor onde é que eu quero chegar. Imaginemos que eu tenho uma ferida no lábio, mas essa ferida no lábio é causada por problemas de estômago, que não tem nada com a cara, tem uma localização diferente. E esses problemas de estômago são o resultado, por exemplo, da situação de stress, portanto tem a ver com o sistema nervoso. Ou seja, o sintoma, a ferida no lábio, tem uma causa, que é o problema no estômago, que por sua vez exige uma ação ao nível do sistema nervoso e não tem nada a ver com a ferida nos lábios. Bom, já estão a perceber onde é que eu quero chegar. É que uma visão localista, meramente localista da ação local, é muito empobrecedora, é muito limitada e tem enormes riscos. Isto significa que eu estou a desvalorizar a ação local? Não, não, pelo contrário, e justamente aquilo que nós ouvimos há pouco, nas duas intervenções que me antecederam, mostra claramente a intervenção da ação local nessa perspectiva de visão não localista. Quais são os 2 grandes riscos que eu vejo quando as pessoas tendem, ainda que não o digam, a pensar que para determinados sintomas que se fazem sentir no local, as causas desses sintomas estão no local e as soluções também estão no local. O como vimos, não é verdade, não é necessariamente verdade. Ora, como eu disse, isto tem riscos e limitações. E eu daria 2 ou 3. Tem um risco muito grande, e eu sei bem porque tenho acompanhado muitos projetos deste tipo, que é que coloca um ónus desproporcionado sobre os locais, sobre os moradores, sobre as organizações, sobre as juntas de freguesia, no que diz respeito à sua quase obrigação ou capacidade de resolver os seus problemas. Muitas das causas são estruturais, estão fora do território, e muitas das ações também não descabem a essas pessoas. Por outro lado, este tipo de intervenções tem limitações do ponto de vista da profundidade de mudanças de fundo, mudanças estruturais, não são compatíveis com esta visão em que se pensa que as causas e a ação para os problemas se encontram no bairro. E por outro lado,
não permite, ou muitas vezes não leva a que se faça aquilo que ouvimos exatamente que foi feito no Porto, que é mapear quem deve fazer o quê, e que mostra claramente que algumas dessas entidades estão no bairro, outras não estão, e as entidades podem ter características completamente diferentes. Portanto, esta necessidade de uma visão não localista da ação local, do meu ponto de vista, inclui duas preocupações. Uma que é geográfica, todos os territórios têm uma envolvente e devem-se integrar com essa envolvente. E todas as comunidades estão organizadas em rede com outras comunidades e outros territórios. Alguns por semelhança, outros porque são complementares, porque têm aquilo que a comunidade que nos interessa não tem. Portanto, há uma integração geográfica que deve ser qualificada. Por outro lado, há sempre uma relação funcional, aquela que eu vou desenvolver a seguir, entre quem está no bairro e quem é morador, as organizações, etc., e as entidades relevantes para o bairro ou para a comunidade local, em sentido estrito. Então, isto leva-me ao segundo comentário, que foi dito logo no início, mas que eu gostaria, até por isto, de retomar, que é o seguinte: é o duplo significado da expressão capacitar para a ação local. Quando nós falamos, e o curso tem esse duplo objetivo, quando nós falamos em capacitar para a ação local, nós estamos, por um lado, a capacitar moradores, grupos informais, organizações locais para a ação local, mas, por outro lado, estamos a capacitar técnicos de entidades muito diferentes, que não estão no território sobre o qual nós estamos a intervir, mas que são entidades que têm capacidade de intervir ao nível das causas e ao nível das políticas. E por isso têm que ser chamadas para esta questão. Ora, é importante perceber que capacitar as comunidades locais em sentido restrito, os moradores, os grupos informais, etc., e capacitar estes técnicos aponta para conjuntos de competências diferentes. Tem uma parte semelhante, mas tem outra parte muito diferente. Portanto, levanta esta questão de dois conjuntos de competências e levanta um outro problema que também foi aqui referido, que é o da mediação. Mediação essa que muitas vezes devia ser feita por entidades externas, quer a uma componente, quer a outra, e em relação à qual depois eu voltarei no final, se tiver tempo. Eu vou ser rápido. O terceiro comentário, da ação micro ao lugar do meso. Uma ideia que foi proposta e que tem todo o sentido no seguimento daquilo que eu tenho vindo a dizer. É óbvio que no curso e naquilo que foi exposto, ninguém tem uma visão localista ou meramente micro da ação local. Mas nós precisamos de perceber melhor como é que se faz esta ponte, mais do que ponte, como é que se faz esta articulação entre a ação micro e o lugar do meso. O lugar do meso é, em grande parte, o lugar das políticas sociais, mas outras políticas. Podem ter a ver com a cultura, podem ter... Bom, a habitação é social, mas podem ter a ver com o ordenamento do território, não são necessariamente sociais no sentido estrito do termo. E esta relação ação micro, lugar do meso e das políticas, leva-nos a um conceito que eu creio, não estou certo, que não foi desenvolvido em nenhuma das apresentações, mas que constava do PowerPoint inicial, que é a ideia de governança. Esta ideia de diversas entidades, formais e informais, trabalharem umas com as outras. Nós falamos muito em governança territorial, mas, como vimos, pelo que eu referi há pouco, há, na prática, não estou a dizer em termos teóricos, mas na prática, há duas visões de governança territorial. Há uma visão de governança territorial muito autocentrada, as pessoas que centram tudo no micro, que pensam que sintomas, causas e ações coincidem totalmente, que têm, embora muitas vezes digam o contrário, mas na verdade têm uma certa crença, uma certa perspectiva autónoma de cada um dos territórios, e há um outro conceito de governança territorial, que é aquele que nos interessa, é aquele que esteve presente nas duas apresentações, que é uma governança policêntrica,
policêntrico tem vários centros de decisão. E quando nós falamos em co-construção, em co-gestão, em qualquer coisa, é desta governança que nós estamos a falar. É uma governança policêntrica que tem vários polos com pesos diferentes, com poderes diferentes, com capacidades de vinculação diferentes. E aqui, no policêntrico, temos que distinguir duas componentes. A governança multinível, porque a governança multinível é entre níveis administrativos e nos níveis administrativos as competências e atribuições estão claramente definidas. O que é que faz uma junta de freguesia, o que é que faz um município, o que é que pode ser a nível subregional ou regional, o que é que pode ser a nível nacional. Portanto, temos essa componente multinível e depois temos uma outra componente multiscala, que tem uma geometria muito mais variável, depende de quem intervém no território. É evidente que a maior parte das vezes inclui também níveis administrativos, mas depois inclui atores públicos, privados, associativos, podem ser locais, regionais, até internacionais. No limite, este programa de formação, este curso de formação do que estamos a falar, é um bom exemplo dessa visão multiscala. Então, qual é, do meu ponto de vista, a mensagem essencial neste terceiro ponto, da ação micro ao lugar do meso? É muito importante nós percebermos que o sucesso da ação micro depende, em larga medida, de entender e de envolver aquilo que nós estamos aqui a incluir como meso. Mais uma vez, é preciso perceber que não podemos pôr toda a carga da responsabilidade naqueles que estão no território, porque eles não têm capacidade e não têm competências para resolver muitos dos seus problemas, e temos também que levar em conta que o pior que pode acontecer, e qualquer um de nós que esteve envolvido em processos deste tipo sabe-o bem, o pior que pode acontecer é haver uma desproporção demasiado grande entre as expectativas que nós criamos e os resultados que queremos obter. Porquê? Porque isso leva à descredibilização de um processo que a certa altura se confrontou com condicionalismos fortes, que nos ultrapassam, que nós não conseguimos evitar e que aparentemente, sublinho, aparentemente, levaram ao falhanço. Não levaram ao falhanço. Não se conseguiu concretizar. Muitas das coisas que nós gostaríamos que acontecessem, mesmo quando muito bem feitas, não acontecem por diversas razões. Portanto, esta era a terceira mensagem que eu acho que saiu muito clara desta sessão: o sucesso da ação micro, porque a ação micro é essencial, mas o seu sucesso depende, em larga medida, da capacidade que nós temos de entender e de envolver o meso, no sentido, os responsáveis pelo meso, os responsáveis pelas políticas, os responsáveis pelos instrumentos, aqueles que têm uma palavra formal a dizer sobre essas políticas e esses instrumentos. E depois queria fazer um quarto e último comentário sobre os espaços de aprendizagem. E eu penso que talvez poderíamos ir mais longe e, mais do que espaços de aprendizagem, reconhecer que há tipos diferentes de ecossistemas de aprendizagem. E, mais uma vez, as apresentações que foram feitas pareciam de manual, não podiam ter sido mais interessantes. Por um lado, temos um tipo de ecossistema de aprendizagem que é de base comunitária, aqui comunitária no sentido estrito, não é? Ou seja, os PICs que o Fábio e a Alicia apresentaram, onde a questão de projetos comunitários inovadores que servem de ignição e que depois garantem uma certa continuidade. No fundo, o PowerPoint muito interessante que a Alicia mostrou sobre o que é um PIC e aquela última seta que apontava para a sustentabilidade. Este é um ecossistema de aprendizagem. Nasce de uma certa forma, tem determinadas lideranças, tem determinados canais de aprendizagem, tem muitas dificuldades de sustentabilidade, é verdade que tem, mas isso faz parte da vida. E sabendo, isso dá-nos com certeza mais força para avançar nesse sentido. Este é um ecossistema de aprendizagem. Depois temos um outro ecossistema de aprendizagem. Esse outro ecossistema de aprendizagem tem uma base institucional. Reparem que eu disse base comunitária e base institucional, não é exclusivamente comunitária, é exclusivamente institucional.
Mas há uma base, e é essa base que comanda o processo. Portanto, em segundo lugar, há ecossistemas de aprendizagem de base institucional. E os exemplos que a Sofia deu são excelentes. Diferentes grupos de trabalho, todos nós conhecemos conselhos locais que existem com natureza e ambição muito diferentes, desde os CLAS, os Conselhos Locais de Ação Social, até depois conselhos locais de acompanhamento de determinados instrumentos ou determinadas estratégias. Ao contrário dos PICs, aqui nós estamos num ecossistema de aprendizagem de base institucional. E depois temos um terceiro tipo, que eu não sei se chamaria ecossistema, porque no fundo são mais momentos de aprendizagem do que um ecossistema, correspondem a algo conjuntural, a algo temporário, mas suficientemente forte para criar uma memória e para deixar um rastro. E ao criarem uma memória e ao deixarem um rastro, criam também um ecossistema de aprendizagem, embora completamente informal e se calhar menos reconhecível. Ora, neste quarto ponto, para mim, qual é a questão essencial? E eu gostava de sublinhar bastante isto, porque eu sei que aquilo que eu vou dizer é discutível e ainda bem, não temos que estar de acordo em relação a tudo. Eu sou um grande defensor, com base na experiência, da relativa autonomia entre os ecossistemas de aprendizagem de base comunitária e os ecossistemas de aprendizagem de base institucional. Autonomia relativa. Porquê? Porque quando nós institucionalizamos demasiado movimentos, ecossistemas de aprendizagem de base comunitária, muitas vezes distorcemos demasiado aquilo que era o espírito inicial fundador desses processos de aprendizagem, desses ecossistemas de aprendizagem. E também, ao contrário, quando nós inserimos em ecossistemas de aprendizagem de base institucional lógicas demasiado informais, nós por vezes minamos os processos de decisão, onde nós temos lado a lado pessoas que representam instituições e pessoas que não têm poder de representar institucionalmente ninguém e, portanto, têm uma lógica completamente diferente. Então, se nós aceitarmos a relativa autonomia entre ecossistemas de aprendizagem de base comunitária e ecossistemas de aprendizagem de base institucional, há uma questão que nós temos que colocar, e eu devo dizer que, do meu ponto de vista, é, aliás, das coisas que mais me interessa hoje. É que nós, reconhecendo a autonomia relativa desses dois tipos de ecossistemas de aprendizagem, nós precisamos de momentos de contacto entre eles, nós precisamos de momentos de escuta recíproca, nós precisamos de momentos de articulação. Como é que nós conseguimos isso? Bom, a resposta é casuística, no sentido de depende de cada um dos contextos, não há respostas universais, não há respostas perfeitas, mas este, do meu ponto de vista, é uma questão essencial. Como é que nós podemos ter ecossistemas de aprendizagem de tipo diferente, com a sua autonomia relativa no modo como se aprofundam, desenvolvem, etc., mas contactando entre si, escutando-se reciprocamente, articulando-se minimamente, não de forma permanente, mas quando é necessário. Alguém falou, confesso que já não me lembro quem, da figura de provedor. Em alguns países, ou em algumas regiões, porque não é tanto uma questão nacional, existe o equivalente à figura de provedor da comunidade, que eu penso que é uma figura interessante, é uma figura autónoma, independente, reconhecida por todos e que não integra nem o ecossistema de aprendizagem de base comunitária, nem o ecossistema de aprendizagem de base institucional. Aqui, nestes casos, há uma figura que, de certa maneira, simboliza esse papel de respeito e escuta recíproca entre dois ecossistemas de aprendizagem, ambos igualmente importantes, mas com características diferentes. Portanto, este era o quarto comentário que eu queria deixar e já agora, peço desculpa, já estou a falar muito, mas para terminar, aproveitava para vos fazer um apelo. Como com certeza saberão, está neste momento aberto o período de candidaturas para o programa Cidades Saudáveis e tudo quanto eu ouvi hoje dá um excelente ponto de partida para boas candidaturas. Portanto, eu espero que quer aqueles que estão a acompanhar o curso de formação, quer as pessoas que nós ouvimos hoje aqui a fazer as suas apresentações,
que aproveitem os seus interesses, o seu conhecimento, os seus contactos para apresentar boas candidaturas ao programa Cidades Saudáveis, porque provavelmente esse programa permitirá mais um passo no sentido da sustentabilidade e, sobretudo, no sentido de conseguir-se aquilo que várias pessoas disseram muito bem, que é criar comunidade. Não numa visão localista fechada, mas criar comunidades abertas ao exterior, reconhecidas pelo exterior e com liderança em relação ao exterior. Obrigado. Muito obrigado, professor Obrigado. Ferrão. Creio que a sua intervenção e as suas reflexões permitiram aqui, usando o termo, fazer um percurso multi-escala neste webinário, que se concertou muito bem. Eu deixava aqui um pequeníssimo espaço para algum comentário ou pergunta dos participantes. Quem quiser deixá-lo ou por escrito ou oralmente. Não sei se alguém o quer fazer. Eu estou tentado, mas isto com o professor é sempre complicado. Complicado no sentido que deixa-nos aqui sempre a pensar e as suas palavras, professor, estava-me aqui a lembrar do tempo em que tivemos algumas vezes juntos nos bairros críticos e em que precisamente nós tentámos, de certa forma, trazer o poder de decisão do Estado Central ao local e fundir isto tudo. Eu estava aqui a ouvir o professor e estava a pensar como é que o dito nível mais meso, não é, tem capacidade para acompanhar este macro que às vezes é de uma rua, que às vezes é de uma aldeia, que às vezes é de um... Como é que para mim faz toda a lógica, mas como é que a gente consegue criar um sistema destes? É que o processo de decisão, não é, a esse nível? Não, essa é uma questão essencial, mas eu acho que há uma antes, depois já vou a essa. Infelizmente há uma antes. Antes de ter capacidade é ter interesse. Essa é a questão essencial. E eu, por experiência, sei que o interesse é muito reduzido em geral. Não havendo interesse, não há capacidade, porque o problema nem sequer se coloca, no sentido de como é que nós vamos fazê-lo, não é? E, portanto, a primeira coisa é perceber que essa é uma questão essencial e que não é retórica, não é uma coisa de menos importância, não é uma coisa... isso cabe às autarquias, isso é para as autarquias e para as juntas de freguesia. Não, há uma responsabilidade partilhada. E essa responsabilidade partilhada é, de facto, multi-escala. E, aliás, curiosamente, verificamos que a maior parte dos instrumentos de participação e mobilização local são mais promovidos pela União Europeia do que pelos governos nacionais. Agora, se bem se mal é outra coisa, mas não deixa de ser revelador. Portanto, eu acho que, assim como a Sofia apresentou aquele mapeamento, não é? Devia-se fazer um mapeamento mais amplo, no sentido, o que é que o Governo Nacional deve dizer sobre isto? O Governo Nacional não vai intervir na rua A ou B ou no bairro, mas deve definir orientações estratégicas e deve definir instrumentos de financiamento, programação, etc., dispositivos de monitorização, de avaliação. Isso cabe aos governos nacionais. A execução, não, com certeza. O desenvolvimento das estratégias pode ser de nível local, mas quem define as regras globais, ou algumas das regras globais, é o Estado Nacional. Este programa das cidades saudáveis é um programa nacional, não é? Surgiu num contexto concreto, etc., não interessa, mas é um programa nacional. Portanto, eu diria que essa é uma questão, como outras, para a qual nós não temos uma resposta definitiva, mas para mim, dado que eu tenho tido esta experiência com vários chapéus, não é? Portanto, dá para perceber melhor os vários mundos, o local, o académico, o decisor político.
eu acho que há um trabalho muito forte a fazermos, e estes cursos são também muito importantes para isso, de chamar a atenção para a relevância política, no sentido forte do termo, para a relevância política deste tipo de intervenções. E então sim vem a questão da capacidade. A capacidade é já a resposta do como é que vamos fazer, não é? A importância política é porquê, para quê? E essa, todos nós que de uma maneira ou de outra andamos envolvidos neste tipo de intervenções, temos que levar essa mensagem para os lugares onde essas questões se discutem e onde são tomadas decisões que, por sua vez, depois poderão criar enquadramentos bastante mais favoráveis para quem quer trabalhar, para quem quer ajudar a que haja comunidades vivas a nível local. Obrigado. Fazendo aqui um esforço de respeitar a hora combinada para encerrar, queria talvez recomendar a todos os que ficaram com vontade de aprofundar esta conversa, visitarem o nosso site, o site deste webinar, onde encontram o link para o webinar que realizamos há 2 semanas e onde discutimos exatamente este nível meso, com a presença de 2 vereadores de Lisboa e do Porto, com a presença também de outro investigador da Universidade de Aveiro, e onde esta conversa parecia adivinhada, não é? Parecia que começamos esta conversa. Por isso quero muito agradecer, felicitar meus colegas e todos os oradores e oradoras deste painel por esta conversa que no fundo se continuou por 2 semanas e por poderem também enriquecer tanto o arranque desta nossa pós-graduação. Havia aqui uma pergunta da Isabel Filipe, creio eu, sobre as áreas de formação dos docentes. E eu arriscava-me a dizer que, tentando responder, que obviamente a área dos docentes deste curso é diversa. Muitos de nós vimos de diferentes áreas das ciências sociais e humanas, psicologia, antropologia, sociologia, economia, gestão, mas acima de tudo acho que o que une e constitui o aspecto diferenciador e unificador deste grupo docente é que somos todos pessoas envolvidas há anos em projetos, em escalas diferentes de projetos de desenvolvimento local ou de esferas mais amplas. Portanto, todos nós nos mobilizamos por estas causas em diferentes contextos, académicos e não académicos, e é isso que nos uniu à volta deste curso. Não é tanto a nossa área de formação de base, mas é acima de tudo as nossas experiências, competências, interesses e, diria eu, paixões, que nos uniram à volta deste curso e que juntaram esta parceria também. Mais informações sobre o curso estão disponíveis no nosso site, estão disponíveis também por contacto com a universidade ou com alguns de nós diretamente. Foi muito bom, foi uma boa tarde passada. Muito obrigado ao professor João Ferrão, muito obrigado à Sofia Michial, muito obrigado à Sofia Peissonu, à Alícia também, ao Fábio também, muito obrigado pela vossa colaboração e obrigado a todas e a todos os que estiveram aí a escutar e a participar. Esperamos encontrar-vos noutras iniciativas e agradecemos todo o apoio na divulgação deste curso também. E não se esqueçam da avaliação, que irão receber um e-mail. Obrigado. Só dizer também, já agora partilhar uma reflexão, esta reflexão do professor João sobre os espaços de escuta privilegiada e recíproca é inspiradora e fiquei a acreditar que esta nossa proposta deste curso é também um espaço desses. É um espaço onde diferentes ecossistemas se encontram e podem escutar-se e dialogar. Um bocadinho esta é a nossa proposta também, agora com este enquadramento que foi inspirador. Muito obrigado por isso também. De seguida vão já receber um e-mail com um formulário de avaliação, que agradecemos muito que pudessem preencher. E é isso, estamos disponíveis para continuar a conversar. Filipe, não sei se... peço desculpa, havia uma questão relativamente ao corpo docente. Sim, foi essa que eu tentei rapidamente e de forma genérica, podíamos estar aqui a elencar, mas acima de tudo aquilo que nos diferencia, acho eu, é a nossa experiência nesta área, não é? E a nossa vontade de continuar a trabalhar e aprender também nesta área. Então, se calhar, despedíamos. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado a todos por este bocadinho. Muito obrigado. Até breve. Tchau. Até breve. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado.
Deus a todos, obrigado também. Boa noite a todos. Deus, boa tarde. Deus, Cristina. Que bom vê-la aí. Cristina. Beijinho. Estava a ouvir com toda a atenção. Que bom. Até breve.